gravar, né? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Hoje nós estamos no 60º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a família do Pai Celestial. Efésios capítulo 3, versículo de número 15. E diz o texto sagrado: do qual toda a família em os céus e também sobre a terra toma o nome. Pode se assentar. A obra redentora de Cristo, aplicada em nossas vidas pelo Espírito Santo, nos dá o direito de sermos membros da família de Deus, tendo a autoridade de sermos nomeados filhos do Pai Celestial e da forma mais íntima desfrutarmos do afago desse Pai maravilhoso, do cuidado desse Pai maravilhoso. Então Paulo aqui, é claro que dentro do contexto que ele vem trabalhando, ele vem falando da unidade entre judeus e gentios, que agora é a igreja do Senhor. Não são mais dois povos, não são mais chamados, não há mais separação entre judeus e gentios, ou seja, é um só povo, é um só Deus. E agora ele vem falando, por causa da obra de Cristo, que agora o Espírito Santo aplica essa obra, nós podemos ter acesso a esse Deus maravilhoso em oração e nós desfrutamos dessa paternidade, dessa comunhão com Deus, desse cuidado de Deus, porque pai fala daquela figura, daquele que ama, cuida, zela, educa e assim por diante. Então é assim que Deus se manifesta em nossas vidas. Agora perceba que ele fala aqui no versículo 15, ele diz: do qual toda a família nos céus e na terra. Perceba, a palavra aí família significa descendência do mesmo pai, ou também, em algum contexto, pode significar um grupo de pessoas que constituem uma unidade sociopolítica, ou seja, um país, uma tribo, um povo, tá certo? E aí esse povo são chamados de família, por descender de uma mesma pessoa. Agora aqui no caso, Deus é o Pai, ou seja, de toda a criação. Por que Deus é o Pai? Porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o cabeça de toda a criação. E como Criador, Ele é o Pai de todas as coisas criadas. Só que os homens, ao pecarem, eles perderam a posição de filhos de Deus, porque os homens são criados e são filhos de Deus. Só que agora, quando pecam, se tornaram filhos da desobediência. Isso está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 2. E agora Cristo vem com essa finalidade de resgatar a nossa identidade de filhos de Deus. Você vê em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, alguém foi falar para Jesus assim: a tua família, a família física mesmo dele, né? No caso a sua mãe Maria, os seus irmãos, estão aí fora e estão te esperando. Aí Jesus pegou para aquele homem, para a pessoa que disse isso, apontou assim para os discípulos e falou: está vendo esses aqui? Aí ele pegou e disse assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, é esse que é meu pai, é esse que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está falando que quem é a família dele são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. E agora vem uma pergunta: qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai está revelada em em João capítulo 6, versículo 40, que lá está escrito que a vontade do Pai é essa, que todo aquele que vê o Filho, no caso Jesus,
creia nele e passe a ter vida eterna em seu nome. Então, esta é a vontade do Pai. Então, todo aquele que crê em Jesus tem a vida, e logo é criado nele a filiação. Então, ele passa a pertencer à família divina. E quando eu falo a família divina, porque aqui Jesus enfatiza que o relacionamento espiritual ultrapassa o aspecto humano. É por isso que quando Deus nos alcança, nós somos convertidos, do que nós chamamos as pessoas? De irmãos, porque nós temos agora um mesmo Pai. É por isso que quando Saulo se converteu a Cristo, o Ananias chegou e falou: irmão Saulo, o Jesus que te apareceu no caminho, apareceu para mim também. Então esse vínculo familiar nosso, espiritual, ele transcende o vínculo familiar humano. Esse aspecto humano, ou seja, esse vínculo espiritual familiar é muito mais forte. Em Hebreus, capítulo de número 2, versículo 11, eu quero ler o texto com vocês. Olha só o que a Bíblia diz. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, ou seja, Jesus, o que é santificar? É tornar puro, tornar santo. Santo, você sabe que é aquele que é separado para Deus. Então, quem é que nos santifica? Jesus. Quem são os santificados? Nós. Então, aquele que santifica nos separou. Então, nós somos de uso exclusivo de Deus. Ser santo é isso, tem dois ângulos aqui. A palavra santo, aqui, santificado, significa que Cristo, através do seu sangue, ele nos purificou. E agora ele nos separou para Deus, nós somos um povo exclusivo de Deus. E também nós somos um povo separado no sentido de que nós não pertencemos a esse mundo. Há uma separação, é como água e óleo, não se mistura. Nós estamos nesse mundo, mas não se misturamos com ele, porque nós somos um povo santificado. Agora veja, são todos de um. Então perceba, são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Por que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos? Você sabia que Jesus nos chama de irmãos? Qual que é o sentido de Jesus nos chamar irmãos? Agora eu vou explicar esse texto lindo, maravilhoso. Então presta atenção. Tanto que santifica como os que são santificados são todos de um. Por que são todos de um? Porque o Pai é um só. Não tem dois pais. Existe quantos pais? Só um, Pai celestial. E agora, quando ele diz aqui, o Pai tanto de Jesus como de nós, por quê? Porque Jesus, ele quando assume a forma humana, ele tomou essa nomenclatura de filho. E por que ele tomou a nomenclatura de filho? Para restaurar a filiação de Deus em nós. Por isso que Jesus, quando ele desceu aqui na terra, ele tomou essa forma de filho. Tá certo? Essa forma humana, né? E ele é o filho de Deus por geração, tá certo? Agora perceba só isso aqui. Então, após Jesus tomar a forma humana, ou seja, e se fazer aqui, ter essa nomenclatura, ser nomeado como filho de Deus, porque Jesus, você sabe que ele é Deus, mas ele tem agora essa forma humana. Quando ele encarnou, ele recebe essa forma humana e ele faz um acordo com o Pai. Ele fala, então lá na terra tu vai me ser por pai e eu vou te ser por filho. Está escrito na mesma carta aos Hebreus, e nós já trabalhamos isso aqui, tá? Então perceba isso aqui comigo. Com o efeito purificador do seu sangue, Jesus agora nos introduz na família do Pai. E você sabe que somente depois da ressurreição, Jesus chama os discípulos de irmão. Você não vai ver Jesus chamando os discípulos de irmãos antes da ressurreição, em nenhum momento. Agora, depois que Jesus morre, nos purificando com o seu sangue, ou seja, todo aquele que crê nele, agora ele pega, Mateus 28:10, Jesus pega e diz para Maria, vai avisar os meus irmãos. E também o João registra, capítulo 20, versículo 17, falou, não me detenhas, porque eu vou para o Pai, vosso Pai, e aviso meus irmãos. Então só depois que nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro, que agora Jesus disse, que nós somos o quê? Avisa os meus irmãos. O que Jesus está dizendo? Eu conectei vocês à família celestial. Vocês agora fazem parte da família celestial. Então, isso é muito lindo, que Jesus não se envergonha de chamar
de nos chamar irmãos, tá certo? Aqui na questão humana, ele não é o Filho de Deus, na questão humana, tá certo? E agora ele assume essa forma humana para nos resgatar com o seu sangue e nos fazer parte desta família, tá certo? Então não pode, ninguém pode ser chamado Filho de Deus se não passar pelo sangue. Ninguém, jamais, tá certo? E agora, essa obra que é feita, como já disse na introdução, a introdução já explica toda a mensagem. Mas agora, essa obra que foi feita por Cristo, a obra redentiva, essa obra é aplicada agora pela palavra, ou seja, pelo Espírito Santo, aplica a palavra e as pessoas então recebem essa filiação. E Jesus não se envergonha, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por que vamos lá, a palavra não se envergonha significa ficar envergonhado, sentir-se desonrado. Então Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos, ou seja, parte da família divina, e nem Deus, o nosso Pai, se envergonha de ser chamado nosso Deus, porque está escrito em Hebreus 11,16, e Ele não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Então Deus não se envergonha de que nós o chamamos de Deus, de Pai. Deus não se envergonha de nós. Isso é muito lindo. Alguém não pegou a dimensão do que eu estou falando ainda, mas eu vou aprofundar agora, tá certo? Preste atenção, por que Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, ou seja, membros da família divina, e o Pai não se envergonha de que nós venhamos a ser chamados de filhos dele. Ou seja, quando alguém fala, tu és um servo de Deus, um filho de Deus, Deus não se envergonha de mim. Deus não se envergonha de você. Ele não tem, ou seja, nós não somos motivo mais de vergonha. Éramos, mas agora não somos mais. Deus olha para mim, Deus olha para ti, Ele fala, Ele é da minha família, Ele pertence a mim. Ou seja, o sangue de Cristo nos ligou à família, nós somos sangue do mesmo sangue. Nós fomos gerados no mesmo ventre espiritual. Que coisa linda. Perceba isso aqui. Por que Jesus não se envergonha que nós pertencemos à família de nos chamar irmãos, e nem o Pai se envergonha por nós sermos chamados filhos dele e ele ser o nosso Deus? Por que eles não se envergonham? Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual, pelo o gozo que lhe estava proposto, olha lá, suportou a cruz, e desprezando a afronta. Eu estou usando essa tradução, mas a palavra afronta ali significa vergonha, desonra. Então perceba, Jesus agora por que Jesus não se envergonha de nós e o próprio Pai não se envergonha de nós? Porque Jesus, Ele tomou a nossa vergonha. Quando Jesus, Ele suporta a cruz, por que está dizendo que Ele suporta a cruz? Ele desprezou a vergonha, a afronta. Aqui a afronta, conforme já expliquei aí, é vergonha de desonra. Por que ele desprezou? Ele não fez caso de ser envergonhado na cruz, de ser desonrado na cruz. Por que ele não fez caso disso? Porque ele estava tomando a nossa posição de pecadores, está certo? E isso é tão terrível, porque Jesus assumiu a nossa vergonha publicamente na cruz. Vocês sabem como que colocaram Jesus na cruz? Colocaram ele nu, só com uma pequena bandagem aqui na sua parte íntima. Os estudiosos dizem. Então Jesus, quando estava na cruz, ele estava despido. Está escrito em João, capítulo 19, versículo 23 e 24. E por que Jesus estava nu na cruz? Porque ele estava sendo exposto à vergonha do pecado. Ele não é pecador, ele não pecou, mas ele assumiu a posição de quem? Nossa, de pecadores. Quando Adão pecou, qual a primeira coisa que ele viu que ele estava? Quando Adão pecou e Eva pecou, eles viram que eles estavam o quê? Nu. Esta é a vergonha do pecado, está nu. Ou seja, não tem vestes de justiça. Quando a igreja de Laodiceia estava em pecado, o que Jesus falou? Eu digo para vocês que comprem o quê? Roupa, compra vestes, para que ninguém veja as suas vergonhas. Então Cristo, quando está despido na cruz do Calvário, ele está sendo exposto publicamente a uma vergonha. E qual é a vergonha? A vergonha do pecador.
E ele assume esta vergonha nossa. Essa vergonha era nossa. Pois quando o homem pecou, ele perdeu a roupagem de filho. Ele não se veste mais como filho. Por que o filho pródigo, quando voltou, o que o pai preparou para ele? O texto diz: traga para ele a melhor roupa. Lucas 15, 22. O pai não pegou e falou assim, ó, além de dar o anel, a sandália, que não quero falar desse detalhe, o pai falou, ó, prepara para ele, traz a melhor roupa. Qual que é a melhor roupa? A roupa de o linho fino, que fala da justiça. E essa justiça, preste atenção aqui, meu pai. Então, agora, Cristo, quando morre na cruz do Calvário, Jesus não é justo? Por que ele é justo? Porque ele não tem culpa, ele não pecou em nada. Justo é isso, é alguém que não tem dívida nenhuma, é alguém que faz tudo correto, certo e nunca falhou. Então Jesus é justo. Só que nós não, nós somos injustos e perdemos a roupagem de filhos de Deus. Nós estávamos expostos à vergonha. Aí o Adão, veja só como que ele tentou maquiar a vergonha dele. Ele pegou folha de figueira. E agora entende por que Jesus amaldiçoou aquela figueira que só tinha folha e não tinha fruto? Por quê? Porque agora o homem, ele tenta ocultar a sua vida de pecado com a aparência, uma roupagem de alguém que faz alguma coisa de bom. Só que como que Deus vestiu Adão e Eva? Matou um animal, e no calácia, no sacrifício do animal, vestiu eles de roupas, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o sacrifício foi feito, Deus nos vestiu com veste de justiça. Então a roupa que nós vestimos, qual que é? No mundo espiritual, escute uma coisa, no mundo espiritual você é visto sem roupa, ou você é visto com roupa manchada, ou você é visto com roupas santas. Existem 3 tipos, presta atenção, de ser visto no mundo espiritual, e nós vamos ver no decorrer do estudo. Ou uma pessoa está com roupa manchada, está na presença, mas está em pecado, então a roupa está manchada. Agora existe aqueles que já está sem roupa, já está exposto à vergonha espiritual, porque essa pessoa está vivendo em pecado. E agora existem aqueles que estão totalmente, completamente vestidos, porque eles estão vestidos com a roupagem divina. Então escute isso aqui, diga isso comigo, diga: eu não sou justo, mas fui declarado. Aleluia. Então, através da justiça de Cristo imputada em nós, é por isso que é importante bater nessa tecla. Isso é uma doutrina que tem que ser batida muito em cima dela. Então, quando eu creio na obra de Cristo, agora o Pai pega e bate o martelo, ele me declara o que é justo, por causa da justiça de quem? De Cristo. Ou seja, ele é justo, ele é reto, ele nunca pecou. Agora, como eu creio nele e vivo nele, aí o Pai olha para mim e fala: você é justo, por causa de quem? Por causa do meu filho Jesus. Então é por isso que nós pertencemos à família. Agora entende por que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos? Porque ele assumiu a nossa vergonha publicamente. Publicamente ele assumiu a nossa vergonha. Aquela vergonha de estar nu lá é a nudez do pecado, e Jesus assumiu aquela nudez, e ele pegou publicamente, ele foi ali envergonhado, porque ele tomou o nosso lugar. Para quê? Para nos dar a roupagem de filhos de Deus, para restaurar a paternidade, para nos levar para os braços do Pai. Que maravilha. Veja só, Deus prometeu abençoar todas as famílias. Quando fala famílias aqui, como eu disse, pode ser nações, tribos, línguas, ou pode ser uma família local, entende? E assim por diante também. Agora veja só, o nosso Deus é um Deus da família, tá? Nosso Deus é um Deus da família. Então, conforme nós vemos aqui, ó, em Efésios 3:15, do qual toda a família, então toda a família, nós estamos trabalhando isso aqui. Então Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra. Eu quero ler esse texto, eu poderia só citar, mas hoje eu tenho que fazer esta leitura, porque é um trabalho que merece uma atenção maior aqui, tá?
Por isso eu não só vou entregar, eu vou minuciosamente trabalhar a leitura com vocês. Em Atos capítulo 3, versículo 25 e 26, olha só que diz, deu uma alterada no som aí. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, olha lá, na tua descendência serão benditas todas as famílias. Deus, quando chama Abraão, no caso ainda era Abrão, né? Mas vamos citar o nome dele pelo que Deus o transformou. Então, quando Deus chama Abraão, qual que foi a promessa de Deus? Todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu já disse, Deus é um Deus da família. Perceba, vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, olha lá, só a parte aí, na tua descendência serão benditos, o versículo 26, é o 26 agora, já li esse, ressuscitando Deus a seu filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Quando, presta atenção, isso aqui você tem que entender, hoje você vai entender que as pessoas falam, o que é a bênção de Abraão? Tem muita gente que até hoje não sabe o que é ter a bênção de Abraão. Até hoje existem pessoas que não sabem o que é a bênção de Abraão, e agora você vai saber em detalhes aqui. Então perceba isso aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 8, 9, 13 e 14, olha só. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, as nações, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Veja que o evangelho já é antigo, o evangelho você sabe que é boas novas de salvação. E qual foi o evangelho que Deus pregou para Abraão? Está aqui, ó, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Em quem? Em Abraão? Não, é no descendente de Abraão. Quem que é o descendente de Abraão? Jesus. Jesus não tomou a forma humana, Jesus na forma humana, ele nasceu em que nação? Do povo de Israel. Jesus é um judeu, da tribo de Judá mesmo, tá certo? Então, aquela promessa que Deus falou para Abraão, que um descendente dele, ou seja, apontava para quem? Para o próprio Deus encarnado, para o próprio Cristo. Agora o versículo de número 9, diz só que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então agora veja o versículo 13 e 14, isso é fantástico. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que da maldição da lei? Porque todo aquele que errar em um só mandamento é maldito, ele cai em todos os outros mandamentos, e nenhum ser humano é capaz de guardar todos os mandamentos sem errar. O único que fez isso foi Jesus, ele nunca errou em nenhum mandamento de Deus. Então ele, por nós errarmos nos mandamentos de Deus, ou seja, nós merecíamos a maldição, mas fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus tomou a maldição ocasionada do pecado. Para quê? Para quê que isso aconteceu? Olha lá, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então qual é a bênção de Abraão? Vou deixar bem claro aqui, vamos lá, para mim poder aplicar esse texto fantástico e maravilhoso aqui. Perceba, estou dizendo que o propósito de Deus é abençoar as famílias. Então vamos lá, Deus está de olho nas famílias. Assim como, qual que é a bênção de Abraão? Assim como Abraão foi justificado pela fé, Abraão, ele foi salvo por meio do quê? Da fé. Ele foi justificado pela fé. Abraão recebeu a salvação pela fé. É por isso que hoje nós somos chamados filhos de Abraão. Não é porque eu e você somos filhos de Abraão, é que eu e você temos a mesma fé que Abraão teve para ser salvo. Entendeu aí a leitura? Ou seja, a fé que salva é aquela fé que Abraão teve. E qual é a fé que Abraão teve? Deus chamou ele e falou, sai-te. Ele renunciou com o mundo e se tornou amigo de Deus, e agora passou a andar em obediência a Deus. Ou seja, Deus falou para ele, vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus não falou onde era, mas ele andou pela aleluia. Então Abraão, ele foi salvo pela fé, tá certo? Ele foi salvo pela fé, pela esperança que um dia viria o Messias.
Ele foi salvo porque ele acreditou na mensagem de Jesus, que Jesus viria e traria salvação, tá certo? E essa obra de salvação foi aperfeiçoada na morte e ressurreição. Só que eles viam isso por apenas sombras, figuras, tá certo? Abraão, ele viu o dia de Cristo, quando? Ele foi sacrificar Isaac. Lembra quando ele foi sacrificar Isaac? Aí a hora que ele foi matar o Isaac, aí o Senhor falou, não faças tal coisa. Quem que veio no lugar de Isaac? O cordeirinho. Porque aquele Isaac representa a humanidade, que era para ser morta, mas aí veio Jesus, entrou no nosso lugar e nós temos vida. Então a bênção de Abraão é a bênção de ser salvo pela fé. A bênção de Abraão, ou seja, o povo de Israel é salvo pela fé, os gentios é salvo pela fé, ou seja, antes da lei, a salvação já era pela fé, é tudo por meio da fé. Pela fé eu sou justificado, pela fé eu tenho a salvação, aleluia. Então essa bênção, a promessa do Espírito, porque agora o Espírito Santo habita em mim, e ele testifica que eu sou filho de Deus. Esta é a maior bênção, esta é a bênção. E Deus falou que através agora do descendente de Abraão, que no caso é Jesus, através do seu Jesus, todas as famílias da terra serão benditas, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus não está simplesmente falando de um indivíduo, Deus está falando, eu estou de olho nas famílias, eu quero alcançar as famílias, eu quero abençoar as famílias. Por quê? Porque Deus é um Deus de família. Aleluia. Vai dilatando um pouquinho mais esse coração aí, que você vai ver só uma coisa. Agora entenda uma coisa. Então, assim como Abraão foi justificado e salvo pela fé em Jesus, todos os que creem nele recebem esta bênção da justificação, da salvação. Então Deus quer abençoar as famílias. Aí veja só, oh meu Deus, o que o carcereiro perguntou para Paulo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual que foi a resposta? Atos 16:31, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo só você? Será salvo tu e a tua família. Alabaxarabacandarabaгаia. E eu quero liberar uma profecia antes de continuar esse estudo, aleluia. Deus está de olho na sua casa, Deus está de olho na sua família, não vai ficar ninguém de fora. Deus vai alcançar toda a tua casa com a bênção da salvação. Elemância, derebachéria. Queridos irmãos, a última profecia do Antigo Testamento, sabe sobre o que é a última profecia do Antigo Testamento? É sobre o quê? Sobre família. A última profecia registrada na Antiga Aliança é justamente sobre família. Pastor, me mostra isso agora. Malaquias 4, 5 e 6. Veja isso comigo. Eis que eu envio o profeta Elias. Aqui no caso é uma referência a João Batista, que queria vir na unção que Elias tinha, né? De pregar contra o pecado e assim por diante. É nessa unção que Elias viria. Olha lá, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Olha o versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então veja isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Deus quer aqui converter, fala de, já disse tudo, né, de conversão, de se voltar para Deus, né? Então Deus quer reconciliar as famílias com Ele e consigo próprias. Deus quer, presta atenção, que as famílias sejam restauradas. Só que uma família não pode ser restaurada se primeiro não for restaurada com Deus. Então vamos lá, é por isso que Deus começa a obra pegando uma pessoa e dessa pessoa pega toda a família dela, porque esta família restaurada a Deus, ou seja, aí é onde vai manifestar essa bênção, porque o único que pode dar jeito nas famílias é a bênção de Deus, é a bênção da salvação, tá certo? Agora escute isso aqui comigo, ô irmão, isso aqui é forte que eu vou falar para vocês.
A conversão da família é fruto do sacrifício de Cristo, que revela o amor do Pai e a obediência do Filho. Veja, a Bíblia diz, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira. Então presta atenção, agora Mateus 26, 39, o que Jesus falou? Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então presta atenção, o sacrifício de Cristo revela o amor do Pai e revela a obediência do Filho. O Pai amou, o Filho obedeceu e honrou o Pai. O que, meu Deus, isso aqui para mim é simplesmente fantástico. Ou seja, o amor que foi demonstrado ao mundo foi o amor em família, entre pai e filho. Isso é família. O pai ama o filho ama o pai. É um amor recíproco, imutável. E Deus quis mostrar ao mundo qual o amor de família. Um pai que ama um filho que honra o seu pai. Aleluia. Que coisa maravilhosa, extraordinária. Isso para mim é simplesmente fantástico. Agora perceba, a falta de conversão das famílias é a causa de maldição na terra. Porque o texto diz, eu vou mandar aí o Elias, que no caso nós sabemos hoje que é o João Batista, e ele através da mensagem, a mensagem de arrependimento, vai levar o coração dos homens a Deus, e as famílias vão ser restauradas. Os pais vão amar e criar os filhos, e os filhos vão honrar os pais. Agora perceba isso aqui, para que a terra não seja ferida com maldição. Você sabe o que significa aí a palavra maldição? Total destruição. Então a falta de conversão das famílias é a causa de maldição na terra. Ou seja, perceba só como que o inimigo tenta desfigurar as famílias: infidelidade conjugal, divórcios, repúdios, desonras e rebeldias entre pais e filhos. Ou seja, isso tudo é que gera maldição. Você entende o que Deus está dizendo aqui nesse texto? Se Deus não restaurar as famílias, a terra vai ser totalmente destruída. Então o que mantém a harmonia das coisas são as famílias estruturadas em Deus. Meu Deus do céu. Agora veja isso aqui comigo, pelo amor de Jesus. O Antigo Testamento se encerra com essa profecia, ou seja, falando sobre família, pais, coração dos pais aos filhos sendo convertidos. E como se inicia a narração do Novo Testamento? Como se inicia? Sabe como? Aparece o anjo Gabriel e aparece para quem? Para uma família, apareceu para um casal. Quem era o casal? Zacarias e Isabel. Olha o que diz a Bíblia: era um casal que serviu a Deus irrepreensivelmente. Ou seja, era um marido que honrava a sua esposa, era uma esposa que honrava o seu marido. É o que Deus falou: vou dar um filho para vocês, e esse filho vai ser uma voz profética, e esse filho vai preparar o caminho do Senhor. Então, presta atenção, de uma grande escassez espiritual, porque a Bíblia diz que o renovo foi subindo perante uma terra seca. Os tempos que Jesus ele veio na terra, que encarnou, era tempo de escuridão espiritual, era tempo de escassez espiritual, e as famílias estavam todas desconfiguradas, não havia honra. E agora o Senhor se manifestou onde? Em uma casa em uma família onde se honravam uns aos outros, em uma família onde se amavam uns aos outros. Era Isabel honrando o seu marido, era o seu marido honrando Isabel. E agora Deus pega e fala: agora que vocês já entenderam o propósito, aleluia, eu vou dar um filho para vocês, e esse filho vai chegar mais longe. Por quê? Porque Zacarias ficou mudo, mas João Batista era a voz que clamava no deserto. Aleluia. O Zacarias não ficou mudo por um tempo, mas aí ele falou: o seu filho vai ser voz, porque aquilo que você não fez, teu filho vai fazer. Você não pegou essa, ou você está com ciúme? Deus vai levantar teu filho mais do que você. Aleluia. Ele vai ele vai ser mais dedicado do que você, vai ser mais aplicado do que você, vai fazer mais meu Deus, eu creio nisso.
Eu já disse isso aqui, mas vale a repetição. O arqueiro não vai mais longe do que a flecha. A flecha é que vai acertar o alvo. Aleluia! Sabe qual é um dos segredos da criação dos filhos? É pais que se honram. Porque você, presta atenção, pode ter trabalho. Porque o Sansão era um filho rebelde, mas os pais dele eram bons pais. Mas Sansão, pensa num filho rebelde, era Sansão. Era rebeldíssimo. Só que os pais dele eram pais honestos, eram pais tremendos. Só que perceba uma coisa, quando um casal se honra, você sabe que os filhos sabem quando os pais só vivem só de fachada e quando os pais se amam. Você sabe. Eles sabem disso. Tá certo? E quando os filhos veem que os seus pais se amam, Deus está fazendo a obra ali. Ali Deus está fazendo a obra. Naquele relacionamento de amor dos pais. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui nesta noite, oh meu Deus eterno e soberano, ainda vai dizer lá em Lucas capítulo 1, versículo 14 ao 17, vai falar, e virá ele, vai vir na unção de Elias, ou seja, ele vai profetizar, vai converter o coração dos pais aos filhos, e eu prepararei um povo bem disposto. Sabe que Deus estava dizendo que através de João Batista trazer a mensagem, ou seja, as pessoas se voltariam para Deus e haveria disposição. Qual a disposição? Dos homens ser fiéis a Deus, honrarem a Deus, glorificarem a Deus. Agora você consegue entender porque que o adversário luta tanto para que uma casa, em vez de ser um lugar de paz, seja um octógono, ou seja um ringue, onde só voa pancada de xingo e de briga interminável, porque uma casa assim está debaixo de maldição. Mas nesta noite você é um filho de Deus, você tem uma nova roupagem, e você entendeu que a bênção da salvação é para abençoar a tua casa, é para abençoar a tua família. Por isso, não desista da tua casa. O teu filho, o teu marido, tua esposa pode estar fora do caminho, mas luta por ele, porque você tem a beterácia, você tem a bênção de Abraão. Deus vai converter os corações, Deus vai converter. Quem crê nessa bênção sendo derramada? Hoje a bênção vai ser sobre a família. Akana perché me ne prefácia. Alabacominarachanda calamarasúpria. Elebacalabaracandarabacomинарасай. Ei, deixa eu te falar um negócio aqui antes de dar sequência. É por isso que no começo do estudo eu disse que a família espiritual transcende até mesmo a família humana. Porque um dia Pedro chegou e disse para Jesus: eu renunciei tudo para te servir, o que eu vou ganhar com isso? Além de ter a vida eterna no porvir, vai ganhar família, vai ter irmãos, vai ter mães, vai ter pais. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu te introduzi na família divina. Aleluia, aleluia. Sabe por que essa terra ainda não foi destruída totalmente? Porque a família de Deus está aqui ainda. Aleluia. Escute, a desconfiguração da família é um sinal dos últimos dias. Esse texto eu preciso ler, 2 Timóteo capítulo 3, resumidamente, tá? Do versículo 1 ao 3. Presta atenção aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A palavra trabalhosos aqui pode ser traduzido como difícil, duro. Essa palavra, escute aqui, presta atenção que eu vou te falar. Essa palavra tempos trabalhosos aqui, que eu já disse, que no grego significa duro, problemático, selvagem, feroz. Esta palavra é usada para descrever a natureza selvagem de dois endemoniados. Lembra lá em Gadara? Mateus 8, 28, o texto diz, o Marcos só registra a história de um, mas Mateus registra a história dos dois. Dá a entender que aquele gadareno lá estava, enfim, uma questão pior ali, enfim, ele teve o seu motivo pelo Espírito Santo, só registrou um, mas Mateus registrou dois. E o texto diz que eles eram tão ferozes, é a mesma palavra para trabalhosos aqui.
Então, olha só, aqueles homens que estavam endemoniados, eles viviam na onde? Nos sepulcros. O que é sepulcro? Lugar de mortos. Agora entende por que os homens gostam de balada, noitada? Eles gostam de viver. O homem endemoniado, ele gosta de viver nesse ambiente. E agora percebe isso aqui é violento. É violento isso aqui. Agora percebe isso aqui comigo. Quando Jesus libertou, no caso gadareno que o Marcos registra, o que Jesus falou para ele? Ele falou, me deixa de seguir. O que Jesus falou para ele? Marcos 5,19. Vai para onde? Vai para a sua casa. Por que vai para a sua casa? Porque eu sou um Deus que restaura família. Vai lá, você não tinha prazer de estar dentro de casa, a tua família não te suportava e nem você suportava a tua família. Por quê? Porque havia uma obra satânica. Porque quando uma família não se suporta, é porque tem um dedo de Satanás aí. Mas quando Jesus liberta, vai para casa. Alamanda. Levante uma das mãos para o céu. Vou lhe dar alguns segundos para que você dê glória e brado de júbilo ao Senhor, porque Deus vai quebrar toda obra contrária. A entidade satânica que estão lutando com a família, querem destruir a família, querem desconfigurar a família. E esta é a profecia nos últimos dias. Nos últimos dias serão tempos terríveis, operações diabólicas terríveis. Mas o nosso Deus falou: eu abençoarei todas as famílias da terra. Anácia, Berebassúria. Olha lá. Então, quando eu falo tempos trabalhosos, tempos difíceis, ou seja, é uma geração endemoniada. É isso que ele está querendo dizer. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Olha só, ele ama a si próprio. Avarento, amor ao dinheiro. Presunçoso, sabe o que significa a palavra presunção? Significa, é alguém que se considera maior que os outros. Eu sou melhor, eu faço mais. Isso é um presunçoso. Soberbo, que é arrogante. Blasfemo, é aquele que fala contra, fala contra Deus. É aquele que não reverencia a Deus. Enfim, murmura contra Deus. Isso é uma blasfêmia. Olha lá, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. O que é? Já diz tudo, né? É profano, é quando a pessoa ela não faz a separação. Por exemplo, alguém profano, alguém que deixa de escutar louvor e escuta música mundana. Isso é profanar. Você está misturando, alguém está profanando aqui. Deus não habita em música mundana. O meu Deus não se manifesta em música mundana. Não se pode sentir a presença do Pai com a música mundana, mas a presença do Pai é sentida com os louvores, com salmos, com cânticos espirituais. Arranque essa porcaria da sua vida. Grita bem forte: na minha casa só entra louvor. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 3, olha aqui, ó. Sem afeto natural. A palavra aí, pasmem, a palavra sem afeto natural significa sem afeição à família, ou seja, sem amor à família. Então o inimigo promove a destruição na família, mas em Cristo toda a família é abençoada e pode confiar na bondade do Pai para a provisão de qualquer necessidade, porque em Lucas 11:13 diz: vocês sendo mal, Jesus falou, vocês sabem dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, mas quanto mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo quando lhe pedirem. Ou seja, nós temos um Pai bondoso, nós temos um Pai amoroso, e se você pedir para o Pai a restauração da casa, Ele vai restaurar. Se você pedir para o Pai a cura, o Pai vai curar. Se você pedir para o Pai a libertação, o Pai vai libertar. Se você pedir: Pai, salva a minha casa, o Pai vai salvar.
Aleluia, que se manifestem os filhos de Deus nessa noite. Canarraçaio. Aleluia. O adversário quer destruir a família. O adversário quer colocar frieza entre os casais. Aleluia, quer colocar desavença, que o pai fica odioso do filho, o filho embirrado com o pai. Mas o Senhor nesta noite está dizendo que toda obra de Satã vai ser desfeita pelo poder da palavra. A bênção de Deus é maior do que a maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Da onde já se viu? Onde já se viu? Porque sem afeição à família, onde já se viu? Hoje as pessoas, presta atenção, hoje as pessoas, eu não estou dizendo que é errado, porque Deus, Ele cuida dos animais, viu? Por que não foi lembrado por Deus? Cuidou dos animais. Mas presta atenção, hoje tem pessoa que gasta milhares em um animal, mas não tem coragem de comprar uma comida para o mendigo que está na rua. Tem gente que gasta mais com animal do que com gente. Escute aqui, isso aqui tem que entender uma coisa. Tem gente que dá mais carinho para um animal do que para um agente. Eu não estou dizendo que cada um faz o que quer, o dinheiro é seu, mas tem pessoa que gasta 3 até 4 mil com um animal por mês, mas não tem coragem de socorrer um necessitado. Ei, o animal tem salvação? Claro que não, irmão. É racional. Agora, e o ser humano? Agora, presta atenção. Tem gente que luta, e eu já vi gente lutar, unhas e dentes. Por exemplo, aí fizeram a lei, não sou nada contra disso, que se judiar de um animal vai preso, não é isso? E agora as pessoas matam criança e está tudo certo. Ó. Aborto é matar criança. Isso é o quê? É o povo endemoniado dos últimos dias. Estão em vários países legalizando aborto. Isso é matar. Onde já se viu uma mãe que gera o seu filho, pega ele e joga ele na lata do lixo? Quantas vezes você já não ouviu isso nos noticiários? Isso é sem afeição à família. Estão desconfigurando tudo. Isso é uma obra maligna, gente. Jesus, Ele morreu para restaurar as famílias. Ele veio para abençoar as famílias. Agora vamos lá. Eu disse, tem bastante conteúdo aqui, viu? Olha só. Agora ele diz aí, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra. Nos céus e na terra. A família do Pai é uma só. Tanto os que estão na terra como os que estão nos céus, ou seja, daqueles que lhe obedecem, são seus filhos. Não somente aqui está se referindo, porque alguns teólogos aqui acreditam que está se referindo, quando ele fala céus e terra, está se referindo à igreja triunfante e à igreja militante. Quem que é a igreja triunfante? É aqueles que morreram em Cristo Jesus e estão com Ele lá agora. Essa é a igreja triunfante. Só que existe a igreja militante. Quem é a igreja militante? Nós que estamos aqui guerreando. Tá certo? Então eles dizem aqui que há uma referência dessa igreja, tá certo? A igreja dos que estão lá na eternidade já, e de nós que estamos aqui na terra. Mas eu acredito que não está só se referindo à família de Deus, não só os crentes. Aqui está se referindo aos anjos eleitos. Tá certo? Aqui ele está falando também dos anjos eleitos, tá? Por quê? Tanto os anjos como nós, todos somos filhos do mesmo Pai. Existem aqueles, não tem os anjos rebeldes, se rebelaram contra Deus? Esses não são filhos mais de Deus. E os anjos que permaneceram são o quê? Os eleitos, aqueles que escolheram permanecer com Deus. Esses são o quê? Filhos de Deus. Então, aqui, a família de Deus é grande. Deus tem uma grande família. E nessa família inclui
Agora, nessa família está incluído tanto os seres humanos e também como os anjos. E como que eu sei disso? Tem vários textos, mas eu só quero citar esse que eu achei pertinente. Apocalipse 19:10. O João, aqui ele está no céu e aparece um anjo refletindo a glória de Deus. E João acabou caindo em tentação. Lá na revelação ele pecou contra Deus. Você vê, o homem é tão falho, né, irmão, que até no meio da revelação ele consegue falhar. Eu estou falando sério, olha só. E eu lancei-me aos seus pés, ele está falando do anjo, para o adorar. Mas ele disse, olha, como que o anjo quer dizer, não me complica não, filho. Não faças tal. Por que não? Ó, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o Espírito, aqui o mais correto seria letra maiúscula, o Espírito da profecia, tá? que é o Espírito Santo, ele é o Espírito da profecia, que é ele que gera a profecia. Então agora escute isso aqui, quando o anjo fala para João, presta atenção, é por isso, nem anjo, irmão, se aparecer um arcanjo lá, você vê aquele arcanjo cheio da glória de Deus, só glorifica a Deus ali junto com ele, mas não faz mais nada do que isso. Porque João, quando estava lá diante, presta atenção, João está lá no céu, ele foi arrebatado, ele está vendo muitas coisas, e de repente quando ele vê aquele anjo, cheio da graça, da glória do Todo-Poderoso, ele pegou, se prostrou e não resistiu, ele caiu em tentação para adorar, porque você pode ver, todo ser humano tem inclinação para adorar, aí quem não adora a Deus se inclina a coisas erradas, todo ser humano, nós somos criados para adorar, tá? Agora, tá vendo? Quem não adora está com problema. Mas só que adora quem? Adora a Deus. Olha o que o anjo diz, eu sou o teu conservo. Oh, irmão, essa palavra é tão linda no original. Significa alguém que serve o mesmo mestre, o mesmo rei e reconhece o mesmo Senhor. Isto é, os anjos e os homens servem o mesmo Senhor, adoram o único Deus e Pai. O Deus que criou os anjos não é o mesmo Deus que nos criou e nos resgatou? Não é o mesmo? Por isso nós somos uma grande família. Tá certo? Nós somos uma só família. Agora você percebe por que os anjos, eles lutam do lado da igreja? Por quê? Que pertence à mesma casa, à mesma família. E aí, agora entende? Aqui está a separação dos filhos das trevas e dos filhos da luz. Os demônios são nossos inimigos, mas os anjos é brother. Nós servimos tanto os anjos quanto a igreja, os homens, no caso que se convertem a Cristo, a igreja serve o mesmo Deus, o mesmo mestre, eles têm o mesmo. Agora perceba isso aqui comigo, isso aqui é forte. Quando fala o Espírito da profecia, ou seja, o tema central da profecia e da pregação é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala que tem um testemunho de Jesus, então o testemunho do Espírito Santo, ou seja, da profecia, de todo o cânon sagrado, tanto Antigo como Novo Testamento, o Antigo que fala das profecias, o Novo que fala da pregação do Evangelho, tudo aponta para quem? Para Cristo. Então esta é a obra do Espírito Santo, apontar a pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora vamos para a parte final, versículo 15 é parte B. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Escute isso, a palavra aí toma o nome, no grego é uma só, onomadezetai, que significa chamar, nomear, é dar um nome ou título a alguém e invocar o nome de. Isto é, tanto os anjos como os homens, no caso a igreja, são nomeados de filhos de Deus, diga amém por isso. Por terem a sua paternidade, e como filhos nós podemos invocar o seu santo nome e chamá-lo de nosso Pai. Então aqui tomar o nome é ter a paternidade de Deus e poder ser chamado, ser nomeado o quê? Filho de Deus. Nós temos esse nome sobre nós. Qual que é o nome que temos sobre nós? Você é um filho de Deus, e por ter essa paternidade, eu posso invocar a Deus como o meu Pai. Não é todo mundo que pode chamar Deus de Pai. Não são todos que podem chamar Deus de Pai. Não,
E eu vou te provar biblicamente. É só os filhos que podem. Só os autênticos filhos que podem. Só os que foram redimidos. Só os que lhe obedecem. Eu vou dar aqui, olha só que coisa tremenda. O exemplo claro disso aqui, dessa conexão do céu e da terra. Olha a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso. Não é meu, é nosso. Ali porque ele está falando em família. Nós vivemos em família. Então, por isso que Pai nosso, Pão nosso, você já sabe dessa história. Porque nós vivemos em família. Eu não penso só em mim. Quando eu estou orando, eu estou pensando na família. Tá, é por isso que você, dessa casa aí, presta atenção, quando você tem um carro, não é seu carro, é nosso carro. Tá? Quando você tem um salário, não é meu salário, é nosso salário. Tá? Não, isso aqui é meu, trabalhei. Não, filho, então você não tem uma família, você é egoísta. Não, agora pegou, hein? Pegou na quina aqui agora. Não, mas eu ganho mais que ela, ou ela ganha mais que ele. Não, filho, você pode ganhar 30 mil, ele pode ganhar 1 milzinho só. Mas o que vocês têm? Um tem 30, eu tenho um? Não, vocês têm 31. Por quê? Porque agora é uma família! Alguém dê glória a Deus por isso aqui, pelo amor de Deus? É meu, que sei o quê? Para de graça, é tudo nosso agora. A irmã, eu vi uma irmã dentro dela ali falando. Confirma aí, Deus. Aleluia. Eu vi ela reta assim, sem olhar do lado, mas confirma essa obra, Pai. Aleluia. 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 Quer ter o que é seu? Não seja crente, não tenha família, viva só, seu egocêntrico. Agora que o negócio é esse, tem um pão, o pão não é meu, o pão é nosso, reparte com todos. Volta para cá. Veja isso aqui. Aí ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. De que jeito? Tanto no... Olha os filhos dele lá, ó. Tanto nos céus como na terra. Há uma conexão com o céu e terra. Tanto os anjos como a igreja estão em obediência ao Pai. Você já viu algum anjo eleito desobedecer ao Pai, filho? Não tem possibilidade nenhuma. Eles já fizeram a decisão deles, os eleitos, é claro. Na rebelião de Satanás, os que se decidiram por Deus, Deus tirou agora, eles não podem mais cair, nenhum anjo pode falhar mais. A natureza deles agora é totalmente alinhada. E isso vai acontecer conosco, no arrebatamento. Nós perderemos a capacidade de pecar. Ah, meu Deus, que chegue logo esse dia. 2 exemplos práticos de ter a paternidade e por ser nomeado filho, chamá-lo ele de pai. Presta atenção, só um autêntico filho pode, aquele que é nomeado filho de Deus, ele pode dizer: eu tenho um pai. Pode chamá-lo de pai, pode invocar o papai. Vou dar 2 exemplos dos 2 filhos, tá bom? Das 2 dimensões de filhos, dos anjos e dos homens. Vamos lá, exemplo prático, Zacarias 3, do 1 ao 4, vamos lá. Isso aqui, presta atenção, para você entender esse texto. O povo de Israel estava na Babilônia, ficaram 70 anos cativos. E por quê? Porque pecaram, falharam contra Deus. E eles se afastaram de Deus, e Deus falou: vou levar vocês para uma temporada de 70 anos, e através daquele sofrimento da Babilônia, Deus iria purificar a nação. E como assim Deus fez? Agora veja só. Chegou o tempo do povo de Israel voltar. Os 70 anos acabou e o povo está voltando para Jerusalém. Era tempo de restauração. E ali, quando eles estão voltando, acontece o quê? O inimigo começa a se levantar. E tem impedimento, porque o povo está voltando para a terra. Só que agora se levantam os inimigos e colocam um bloqueio. E o imperador da Medo-Persa não permite mais que eles voltem.
dá um decreto, ó, não vai reconstruir o templo coisa nenhuma, não vai reconstruir muralha coisa nenhuma, e estava tendo impedimento. Aí Deus mostrou para Zacarias, lembra que Ageu começou a profetizar, edificai a casa do Senhor? É o mesmo tempo a profecia. Agora Deus mostrou para Zacarias qual era o impedimento, o impedimento que estava tendo ali, para que houvesse aquela barreira, que eles não viessem a voltar para a terra deles. Qual que era o impedimento? Era espiritual, e Deus mostrou em revelação para Zacarias. Olha só a revelação que Deus mostrou. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Presta atenção, o anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ele é o acusador. Então perceba, Josué aqui é o sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa da nação. Quem era que apresentava o povo diante de Deus? O sumo sacerdote. Então, sobre ele pesava a responsabilidade de, no dia da expiação, que é chamado Yom Kippur, eles ofereceram um grande sacrifício para perdão de toda a nação. Só que agora, presta atenção, Deus está vindo com a restauração, e de repente o Satanás está lá acusando, ele está acusando, e aí olha o que acontece. O sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, do anjo, presta atenção, versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, presta atenção, quem está ali diante, é quem? O anjo, o Josué, o sumo sacerdote está diante de quem? Do anjo. Agora olha quem vai dizer, mas o Senhor disse a Satanás, quem está dizendo aqui não é o Senhor, é o anjo, só que ele está dizendo como se fosse o próprio Deus, porque o filho tem autoridade de falar no nome do Pai. Você vê na continuação da leitura, o Senhor te repreende, olha lá, o anjo toma a palavra, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esta uma unção tirada do fogo? Presta atenção, sabe o que o anjo do Senhor está falando? Eles já pagaram o preço que tinha que pagar por esse pecado. Deus já perdoou esse povo. Deus já purificou esse povo. Deus já perdoou esse povo. Então o que o anjo falou? Olha lá, o anjo está invocando o nome de quem? Do Senhor. O anjo não está dizendo eu te repreendo. O anjo está dizendo o meu Pai. O Senhor te repreenda, inimigo. Olha que coisa tremenda. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora, aonde estava a acusação? Estava na onde? Na veste suja. Então, por isso que eu falei que tem 3 tipos de situação: a pessoa sem veste, a pessoa com veste suja e a pessoa vestida adequadamente. Na visão espiritual, está assim: ou está sem nenhuma roupa, ou seja, na vergonha total do pecado, ou a pessoa está com mancha na sua veste, e aí quando tem mancha na veste, o acusador aparece. Não vai fulminar ele não? Não vai cobrar dele isso aí não? Acontece o tribunal. Isso aqui é um tribunal divino. Agora, olha lá. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe essas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei. Aleluia. Camacia para Chamanassai. Quem crê numa purificação das vestes aqui nesta noite? Deus está dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. A palavra profética é essa: o Senhor que escolheu este povo te repreenda. Sabe o que o anjo está dizendo? A briga aqui não é minha não, vai brigar com meu pai. Quando o filho tem um problema e não pode resolver, o que ele vai? Pai, resolve esse negócio aí. Aí o anjo falou: aqui não dá, né? Então, o Senhor te repreenda. Quando ele fala no nome do Pai, aí... Agora você vê como, Jesus honrou os anjos também. Você sabia que Jesus honrou os anjos eleitos? Diga, como? Como que Jesus aparecia no Antigo Testamento? Como anjo do Senhor. Ele se manifestava como anjo. Agora no Novo Testamento ele se manifestou como?
Presta atenção, no Antigo Testamento Jesus se manifestou como anjo. Presta atenção, ele não tomou a forma de anjo, ele só se manifestou como anjo do Senhor. Mas agora no Novo Testamento ele aparece como? Ele tomou a forma humana. Mas escute isso aqui, olha só, os filhos, presta atenção, aquele que é nomeado filho de Deus, ele tem autoridade de chamar pelo Pai. Está escrito no capítulo único de Judas, versículo 9, está escrito lá, o arcanjo Miguel, patente alta, angelical, estava brigando com Satanás, o texto diz, e brigavam, contendiam acerca do corpo de Moisés. E sabe o que o arcanjo Miguel fez? Ele disse assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Você não está entendendo até agora e por isso não está dando glória, mas Deus aqui pela palavra várias vezes já tomou minha boca e está dizendo: o Senhor é que vai repreender, é o Senhor que está repreendendo, é o Senhor que está repreendendo. Agora vamos ao segundo exemplo prático, tá bom? Dos filhos que podem invocar o nome do Pai, ou seja, aquele que tem a paternidade, é nomeado filho de Deus, pode invocar, pode tomar o nome. Em Atos, capítulo 19, a palavra ali toma o nome, é a mesma palavra que é usada aqui, tá? Eu vou ler esse texto, já está encerrando, me dá tempo. Olha só, Paulo está pregando o evangelho em Éfeso. Para quem que é a carta que nós estamos estudando? Éfeso, não esquece isso. E Paulo está pregando em Éfeso. E o texto vai dizer que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. De tal maneira que até os seus lenços e aventais eram levados e postos sobre os enfermos e os endemoniados, e todos eram libertos. A Bíblia diz que os demônios, as enfermidades fugiam. Por causa da roupa? Não. Agora você está entendendo que aquela roupa de Paulo tinha identidade do quê? Coloca uma roupa suja para ver se acontece alguma coisa. E isso não é uma regra, tá? Não vai fazer que nem disso aqui uma regra que é o que muitos usam. Mas levava os lenços e aventais de Paulo e os outros começam a vender lenço. Uma vez o camarada passou o suor no lenço e deu para a mulher. Falou: que negócio porco, hein? Leva lá e que vai dar vitória. Se Deus mandou fazer, eu creio. Uma coisa específica, mas isso não pode ser regra. Tá certo? Isso não pode ser uma regra, isso não é uma doutrina, porque Paulo não podia estar em todos os lugares. Aí como ele não podia, e aqui é uma direção pessoal, você tem que entender isso, não confunda um algo doutrinário com uma direção para aquela ocasião. E Deus pode dar uma direção na ocasião, enfim. Aí agora, os homens viram que Paulo expulsava demônio, curava enfermo. Aí apareceu 7 filhos de serva, do sacerdote. Olha aí o que diz a história. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus. Aqui invocar é a mesma coisa de tomar o nome lá. É o mesmo, tá? É o mesmo vocábulo grego. Então lá, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja isso aqui, gente. E os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, ou seja, o demônio, disse: conheça Jesus. Esse bem ser aqui é uma tradução equivocada. Eu sei quem é Paulo, mas vós, preste atenção, os demônios conhecem Jesus, sabe quem é o Filho de Deus. Ele falou: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. O que ele está dizendo? Os demônios reconhecem a paternidade de Deus, aleluia, sobre a pessoa. E aqueles homens chegaram: eu estou aqui no nome, mas eles falaram: mas vocês não são filho dele? Está mandando eu sair daqui por quê? Eu não estou vendo vocês vestidos adequadamente. Aí o texto diz, olha lá o que aconteceu, presta atenção: e saltando neles um homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se, aqui ia ser mais forte, de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Tá certo? Aqui nus e feridos significa o que esse nu aqui? Deus só mostrou ali fisicamente do jeito que eles estavam espiritualmente. Eles foram querer repreender o mal, ou seja, sem estar vestido adequadamente. Aí chegaram lá,
e falou: ó, no nome do meu Deus aqui. Ele falou: mas você não é filho de Deus. Você está entendendo quando eu digo que o nome de Jesus não é amuleto da sorte? Não é qualquer pessoa que pode falar em nome de Jesus. Só pode usar o nome de Jesus quem é filho. Só pode usar o nome do Senhor, só tem efeito o nome do Senhor para aquele que tem um pai, para aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, para aquele que o Espírito testifica no seu espírito: és filho de Deus. Então escute, encerrando, agora lá, isto foi notório a todos os que habitavam, e tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Tá certo? Sempre assim, no final de tudo, é o nome do Senhor que tem que ser engrandecido. Está tendo cura? O nome do Senhor é engrandecido. Está tendo libertação? O nome do Senhor é engrandecido. Está tendo resposta à oração? O nome do Senhor é engrandecido. Encerrando, então perceba que aqui nós podemos tomar o nome de Deus, ou seja, nós temos a paternidade divina, e por termos essa paternidade, nós invocamos. Nós temos o acesso a esse Pai, tá certo? E a conclusão é essa, ou seja, até o inimigo sabe quem é um autêntico filho de Deus e pode invocar o nome do Senhor. Agora, o grande mistério da paternidade divina é o quê? É que o Pai é bom. Vou repetir isso aqui de novo. Sabe qual que é o grande mistério da paternidade divina? É que o Pai... Mão direita levantada. E Tiago 1,17. E toda boa dádiva, e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai. Ó, de novo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Só pode vir coisa boa do Pai. O Pai é bom. Creia na bondade do teu Pai. Você não é órfão, você tem um Pai, e esse Pai conhece as tuas necessidades. Esse Pai sabe de tudo. Busque o Pai, clame ao Pai, invoque o nome do Pai, porque você é filho. As palmas louvem ao Senhor.